E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula com vocês. Dessa vez vamos falar sobre a Revolução Russa, assunto que está presente todos os anos no Enem e nos vestibulares. Portanto, fique ligado para não perder essa oportunidade de detonar nas provas que vem por aí, tá bom? Mas antes de começar a aula, vai embaixo, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe nosso material para valorizar o canal e a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Valeu? Vamos à aula? Então, pessoal, aqui é o canal do professor Vinícius. Vamos a mais uma aula. Dessa vez vamos tratar da Revolução Russa, um acontecimento histórico que sempre está presente nos Enem e vestibulares, tá? Então preste bem atenção porque essa aula é muito importante. Bom, antes de falar sobre a Revolução Russa, vamos falar dos antecedentes. Como era a Rússia antes da Revolução? Como era a Rússia do final do século XIX para o início do século XX? A Rússia era um império, tá? A sua forma de governo era uma monarquia e a Rússia é um país com uma grande extensão territorial. Em outras palavras, é o maior país do mundo, né? Suas terras vai desde o leste europeu, né, até a extremidade da Ásia. Tá? É o maior país do mundo, como eu já disse. E esse império começou a ser construído em 1533. O primeiro imperador da dinastia Romanov foi Pedro o Grande. E uma coisa que eu queria chamar a atenção a vocês, apesar do seu imenso território, apesar de ser vizinho de grandes potências industriais da Europa como a Alemanha, a Rússia era um país super atrasado, essencialmente rural. 80 a 90% da sua população vivia na zona rural, eram camponeses e o país ainda adotava um regime de servidão. Ou seja, o feudalismo ainda persistia na Rússia, sendo que em outras partes da Europa já havia terminado há muito tempo. Então, o fato da maioria da população ser formada por camponeses, as terras tinham donos, que eram os nobres, né, os senhores feudais. Devido a essa estrutura agrária, era um país muito pouco desenvolvido. Então, os últimos imperadores trataram de industrializar a Rússia. Inúmeras fábricas, inúmeras indústrias foram abertas nas cidades, nas maiores cidades, nos maiores centros urbanos. Essas fábricas foram criadas graças a uma abertura feita para o capital estrangeiro. Ou seja, veio investimentos da Alemanha, da Bélgica, da França, da Inglaterra. Empresários de todos esses países abriram filiais ou criaram fábricas no território russo. Então isso faz com que os centros urbanos das cidades comecem a se desenvolver e a atrair mais pessoas da zona rural para a zona urbana. Pensando no desenvolvimento do país, os últimos imperadores russos acabaram com aquele regime de servidão. Libertaram os servos da servidão e deram a eles o direito de poder comprar lotes de terra para poder se manter. O grande problema é que muitos servos não conseguiam pagar ou então passavam a vida toda pagando por essas terras que eles compravam dos senhores, e para pagar essas terras, muitos deles terminavam continuando trabalhando para os seus senhores, ou seja, na prática, em muitos casos, o regime de servidão persistia. Mas enfim, após o fim da servidão, após o início da industrialização, a sociedade russa ficou composta pelas seguintes classes. No campo, tínhamos os senhores feudais, os donos das terras, os nobres, e tínhamos os camponeses, que na teoria não eram mais servos, mas na prática continuavam sendo. E nas cidades tínhamos a burguesia, os empresários, donos de fábricas e bancos, comércio também, o operariado, o trabalhador das fábricas, que era uma classe que aumentava cada vez mais. Por quê? Porque eu falei há pouco que a maior parte uma grande parte dos camponeses abandonavam suas terras e iam morar nas cidades em busca de emprego nas fábricas. Bom, para quem não sabe, a Revolução Russa, na verdade, foram duas revoluções. A de 1905 e a de 1907, que é a mais conhecida. Mas vamos falar da primeira, porque uma tem relação com a outra. Quais foram as causas que levaram a essa revolução de 1905? Quem governava a Rússia nessa data era o imperador, o czar. Só chamar a atenção, lá na Rússia eles chamavam o imperador de czar ou tsar, tá bom? E o imperador era Nicolau II, como vocês podem ver aí na imagem. Então Nicolau II, desejando aumentar mais ainda o grande território russo, travou uma guerra contra o Japão para tentar aumentar as fronteiras russas. O grande problema é que o custo de uma guerra é muito alto.
Qualquer país que se envolve em guerra gasta muito com a logística da guerra, comprando armas, comprando munição, transportando milhares de soldados, alimentando milhares de soldados, custos com remédios. Então tudo isso é uma despesa altíssima para os cofres públicos. O grande problema é que a Rússia tem um longo período de inverno durante o ano. E nessa época, camponeses e o próprio operariado, que ganha muito pouco, dependia muito também da ajuda governamental para poder sobreviver nesses meses de inverno. A grande questão, o grande problema, é que o governo russo, por estar gastando muito com a guerra contra o Japão, não estava dando esse auxílio. E a fome se alastrou pela Rússia, né? A miséria que o povo estava passando aumentou e, por consequência, aumentaram também os protestos e greves, como vocês podem ver aqui na imagem. Numa certa data, na capital russa, que era São Petersburgo, a população se dirigiu até a sede do governo com uma reivindicação, um abaixo-assinado, pedindo ao governo que olhasse mais para o povo, desse mais atenção ao povo, cuidasse melhor do povo. Então, milhares de pessoas marcharam na capital até a sede do governo para entregar esse abaixo-assinado ao czar Nicolau II. Porém, em vez de travar algum tipo de diálogo, a ordem dada foi que a multidão fosse dispersada. Como o povo não arredava a pé, o pelotão de soldados que cuidava da segurança do imperador, da sede do governo, atirou contra a população. 1.500 pessoas foram mortas nesse episódio, como vocês podem ver aqui na imagem, que foi conhecida como Domingo Sangrento. Ora, esse acontecimento trouxe uma grande mudança no pensamento do povo russo. Primeiro, a imagem que se tinha é que o imperador era um protetor do povo russo, mas a partir do momento em que a ordem é fuzilar as pessoas que protestam contra o governo, essa imagem desaparece. Então, a popularidade do imperador, do czar, começa a cair a partir daquele momento. Então, o povo percebeu que precisava acordar. O povo percebeu que precisava correr atrás dos seus direitos, lutar pelos seus direitos. Ou seja, o povo percebeu que era necessário se politizar. Então, começa a se formar em toda a Rússia os sovietes, os conselhos de trabalhadores. Então, os sovietes ou os conselhos eram reuniões onde o pessoal debatia política, as lideranças politizavam os trabalhadores, a população em geral, organizavam as greves e protestos. Então, a partir daí, após o Domingo Sangrento e a formação dos sovietes, estoura greves e protestos por toda a Rússia. Greves vão se sucedendo, protestos vão aumentando e o governo começa a perder o controle da situação. Para tentar atenuar esse problema, o governo russo lança o Manifesto de Outubro, em que ele cede em alguns pontos, principalmente em criar um parlamento, uma representação política para as diversas classes sociais que existiam no Império. Esse parlamento lá na Rússia era conhecido como Duma. O problema é que as formas de acesso e representação privilegiavam mais as elites, e o povo não era tão bem representado naquele parlamento. O povo não ficou plenamente satisfeito com essa decisão do czar Nicolau II. Porém, a guerra contra o Japão termina, a Rússia é derrotada, mas o imperador aproveita o retorno dessas tropas para o território russo para reprimir violentamente as manifestações que aconteciam em todo o país. Dessa forma, Nicolau II retoma o controle da situação e passa a perseguir, prender vários líderes dos sovietes, das organizações políticas de trabalhadores espalhados pela Rússia. Os que não foram presos fugiram e se exilaram em outros países. Vamos falar sobre alguns deles daqui a pouco. Os anos passam, a situação da Rússia não muda muito. O povo pobre continua passando dificuldades, os camponeses nem todos conseguem se livrar da servidão na prática, os trabalhadores continuam trabalhando longos períodos nas fábricas russas, e aí veio uma nova revolução no ano de 1917. Mas vamos entender por que essa nova revolução aconteceu. Primeiramente, os trabalhadores russos formaram um partido, Partido Operário Social Democrata Russo, ou PSDOR. Aí está o símbolo do partido. Na verdade, se dizia partido, mas existia desde uma época que partidos ainda não eram permitidos. Só lembrando que só foram permitidos partidos na Rússia a partir da criação da Duma em 1905, em outubro de 1905.
e o PSDOR já existia desde 1898. Então era uma organização que mais tarde virou um partido representando os operários e também os camponeses, apesar do nome, tá? Ou seja, era um partido dos trabalhadores, por assim dizer. Só que com o tempo, o partido operário se dividiu em duas correntes. Eram os mencheviques, que receberam esse nome porque era a minoria dentro do partido. Eles tinham ideias mais moderadas, achavam que a revolução na Rússia, a chegada dos trabalhadores ao poder, deveria ser aliada com a burguesia. E tínhamos os bolcheviques, que era a maioria do partido, eram mais radicais, e defendiam a ideia da revolução total, ou seja, os trabalhadores deviam tomar o poder, pois nenhuma outra classe, seja a burguesia, a nobreza, iria atender os anseios, as necessidades dos trabalhadores russos. Outro fato que contribuiu na Revolução de 1917, além da formação do Partido Operário, foi a entrada da Rússia em uma outra guerra, dessa vez a Primeira Guerra Mundial. Tá? Quem quiser saber como a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, é só conferir aí no link aqui em cima, tá? Um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial que eu fiz, tá bom, gente? Novamente a história se repete. A Rússia entra numa guerra, começa a ter altos gastos com a guerra. Novamente a população russa passa fome, a miséria aumenta e o lema do povo russo é geral. Queremos pão, queremos alimento, queremos paz, não queremos a guerra e queremos terra para produzir. Queremos terra para poder prover o nosso próprio sustento. Bom, por todo esse contexto, protestos, guerra, protestos, greves, manifestações se espalham novamente no território russo. Mas dessa vez, o imperador não consegue controlar a situação. Então, no mês de fevereiro, a pressão popular aumenta, a fome se alastra, as manifestações crescem, a Rússia vem sofrendo na guerra, então tudo isso junto fez com que a pressão aumentasse sobre o imperador, sobre o czar Nicolau II, que termina renunciando ao seu cargo. Então aqui está o imperador Nicolau II com sua família, sua esposa e 5 filhos, todos foram fuzilados, sob o risco de não haver uma tentativa de retorno ao poder. Então a Rússia deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Só que nesse vácuo de poder, quem assume são os mencheviques, a ala moderada do Partido Operário. E o líder dos mencheviques termina assumindo a presidência da República. Ele era o Kerensky, como vocês estão vendo aqui na imagem. O grande problema, como eu disse a vocês, é que, por ser mais moderados, os mencheviques não trouxeram as mudanças que o povo queria de imediato, principalmente a retirada da Rússia da guerra. Então a Rússia permanece na guerra, tá? Então os mencheviques não contemplam o desejo popular, e a pressão sobre o governo dos mencheviques cresce ao ponto de, no mês de outubro, ter uma nova revolta, um novo golpe dado, e dessa vez os bolcheviques, a ala radical do Partido Operário, assume o poder com o seu líder Lenin se tornando o presidente da República Russa. Bom, quando o Lenin assume, ele toma uma série de medidas, ou seja, ele implanta o socialismo na Rússia. Que medidas foram essas? Primeiro, tirar a Rússia da guerra, a paz que o povo queria. Então, Lenin assina um tratado de paz com a Alemanha, cede vários territórios russos para a Alemanha, mas consegue atingir o seu objetivo, apesar de algumas críticas internas, que era sair da guerra para poder fazer a reconstrução do país. Segundo, Lenin faz a reforma agrária na Rússia, ou seja, toma terras dos nobres e distribui para toda a população camponesa. E faz a coletivização das indústrias. As fábricas, indústrias e bancos que eram particulares, você se lembra da burguesia do capital estrangeiro que eu citei aqui, são estatizados, são tornados públicos pelo governo bolchevique. Então, as fábricas foram coletivizadas, como eu acabei de dizer, ou seja, a gestão das fábricas foi dada aos próprios trabalhadores. Os bancos privados tornaram-se bancos públicos. Então veja que Lenin socializa os meios de produção na Rússia. Além disso, é criado o exército profissional. O exército russo era uma vergonha, perdeu a guerra para o Japão, sofreu inúmeras baixas na Primeira Guerra Mundial. Então os bolcheviques perceberam a necessidade de profissionalizar o exército. Então foi criado o Exército Vermelho, sob liderança e organização de Leon Trotsky, que vocês estão vendo aí, era uma das grandes lideranças desse governo bolchevique na Rússia. E só lembrando que logo após essa Revolução de Outubro,
a chegada dos bolcheviques ao poder, os bolcheviques mudam a denominação do seu grupo de bolcheviques para Partido Comunista, tá bom, gente? Então a Revolução de 1917 tem sua importância na história porque foi a primeira vez que os trabalhadores chegam ao poder de um país, tá bom? Bom, logo após a chegada dos bolcheviques ao poder, ocorre uma guerra civil na Rússia. A guerra é entre o Exército Vermelho, o Exército Bolchevique e um Exército Branco. Tá? Quem era o Exército Branco? O Exército Branco era formado por czaristas, ou seja, pessoas que apoiavam ainda o Império, e liberais, ou seja, aqueles que haviam perdido os seus meios de produção para o governo bolchevique. Essa guerra durou 3 anos, de 1918 até 1921, e foi vencida pelo Exército Vermelho. Só após a Guerra Civil é que Lenin pôde implementar suas mudanças de fato na Rússia. Lenin percebeu que radicalizar os meios de produção não estava trazendo resultados positivos para a economia russa, então resolveu fazer uma abertura na economia. Essa abertura da economia ficou conhecida como Nova Política Econômica, ou NEP. Tá? Aqui vocês veem Lenin conversando com empresários e ele permitiu a entrada de capitais estrangeiros novamente na Rússia para fazer investimentos, pois o governo ainda estava em processo de formação, havia acabado de enfrentar uma guerra e não conseguia fazer a economia girar. Era um investimento estrangeiro controlado pelo governo russo, ou seja, em alguns lugares era permitido investimentos, iniciativas estrangeiras particulares. Então, mas tudo isso sob a supervisão do governo bolchevique. Essa iniciativa é chamada de capitalismo de Estado. Né? Então, há iniciativas capitalistas num governo socialista, porém sob o controle do Estado do governo russo. Além disso, organizou as terras em cooperativas. Existiam 2 tipos de cooperativa, que era de camponeses, onde os camponeses produziam e o governo russo comprava a produção. Essas cooperativas camponesas eram conhecidas como sovietikoses, e havia também as cooperativas do governo, ou seja, e havia também as terras do governo, ou seja, onde o próprio governo produzia e ficava com a produção, que eram as kolkhozes. Houve grande investimento nas indústrias, principalmente a indústria pesada de ferro, aço, concreto, para ajudar no desenvolvimento do país. E por fim foi criada a União Soviética. A Rússia, só lembrando a todos que a Rússia não era somente o povo russo. Nas inúmeras conquistas que ocorreram ao longo dos tempos, outros povos viviam dentro do território russo. Então resolveu-se mudar o nome da Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, um país formado pela Rússia e pelos países dominados pela Rússia. Em 1924, após um grande período de fragilidade na saúde, Lenin morre, tá? E quem assume o governo da União Soviética é Stalin. Lembrando que o preferido para assumir o governo soviético de Lenin era Trotsky, mas Stalin conseguiu costurar apoios políticos importantes que o terminaram o levando para o poder na União Soviética. E aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula. Fique ligado no nosso canal, porque estamos sempre produzindo conteúdos para vocês. Clique aqui, ó, em cima da bolinha onde está meu rosto, e se inscreva no canal. Curta nossos vídeos, compartilhe nosso material, valorize nosso canal para a gente produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Até a próxima!